E hoje é uma história que todo mundo conhece, e se não conhece, vai conhecer hoje. É uma das histórias que a gente sempre fica impressionado quando a gente é criança. Eu que fui criado, né, já na igreja, frequentando a igreja desde pequenininho, então essas histórias deixam a gente assim com a boca aberta. Meu Deus, Deus tem poder para fazer isso. Então, abra a tua Bíblia aí em Daniel capítulo 3, nós vamos começar a ler, e deixa aberto, eu vou falar aqui rapidinho, aí eu vou pedir para colocar, não sei se vai atrapalhar o pessoal de casa, mas você que tem Bíblia em casa, abre aí, para deixar só o texto embaixo, porque eu vou parar em alguns versículos para explicar, então aí só deixa o versículo embaixo. A gente já sabe que Daniel e os seus amigos, né, saíram de Judá e tiveram que ser deportados para a Babilônia. Então eles chegaram na Babilônia como praticamente escravos, trabalhadores forçados para trabalhar dentro do palácio do rei. Então, dentro dessa situação, eu gostei muito de uma palavra do pastor Paulo Seabra, em que ele diz assim que Daniel e seus amigos conseguiram ressignificar. Como assim, pastor? Bom, eles estavam na terra deles, eles estavam vivendo a palavra de Deus na terra deles, praticando ali tudo na terra deles. A partir do momento que eles são deportados para a Babilônia, então eles estão numa terra estranha, com um rei estranho, com regras estranhas, condutas totalmente diferentes. E como eu sempre falo aqui, eles podiam ter desistido naquele momento. Olha, que Deus é esse que deixou com que a gente viesse para cá, que Deus é esse que permitiu toda essa atrocidade, mas eles conseguiram ressignificar aquilo. Bom, eu estou na Babilônia, mas eu não vou me comportar como o pessoal da Babilônia. Eu estou na Babilônia, mas o meu coração continua pertencendo ao Senhor. Então, trazendo para você e para mim, vamos ressignificar. Às vezes você pode estar casado hoje e amanhã não está. Então, você casado ou não, ressignifique. Você passa pela tempestade, mas o seu coração não esteja nessa situação, mas que o seu coração esteja em Deus. Hoje talvez você esteja empregado, amanhã talvez não. Então ressignifique, empregado ou desempregado, mantenha o seu coração diante do Senhor. Ressignifique sua vida. Hoje você consegue pagar um aluguel, amanhã talvez você não consiga, mas mantenha o seu coração no altar do Senhor. Semana passada pode ter sido ótimo, nota 1000, minha semana foi uma maravilha, pastor, você não sabe. E aí você não sabe como vai ser essa semana. Essa semana você ouvir más notícias e passar por momentos difíceis. Que o seu coração não esteja na circunstância, mas que o seu coração esteja no Senhor. O coração daqueles meninos, Ananias, Misael e Azarias, não estavam na Babilônia, mas estavam no Senhor. E aí eles conseguiram manter a fé deles naquele momento. Então, para quem não sabe, eles tiveram os nomes trocados, Era Ananias, Misael e Azarias. Ananias virou Sadraque, Misael virou Mesaque e Azarias virou Abidnego. Vamos ler agora Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Que o Senhor possa estar abençoando a sua palavra em nossos corações. Deus abre a nossa mente, o nosso entendimento, que a gente saia daqui com a certeza de que a tua palavra nos transformou, modificou algo em nós, para a honra e glória do teu nome. Tira toda a confusão mental, ó Deus, tira todo o pensamento ruim, tudo aquilo que quer roubar, tudo aquilo que quer retirar essa preciosidade do Senhor falando conosco desde o início desse culto. Nós repreendemos em nome de Jesus, que a nossa mente esteja centrada no Senhor. Nós queremos te honrar e glorificamos a Deus pela sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, provavelmente, quero que você sempre viaje comigo na história. Alguns estudiosos vão dizer que essa vontade do rei Nabucodonosor de erguer uma estátua, então você vai ver que era uma estátua muito grande, 27 metros de altura, provavelmente é um prédio de 9 andares. Então você pensa aí, um prédio de 9 andares, era o tamanho da estátua, e ela tinha 2,70 centímetros de largura, então era uma espessura muito grande. Então
Então parecia mais um obelisco do que uma estátua mesmo. Então ele constrói aquilo, uns 10 quilômetros de distância do centro da Babilônia, e leva todo mundo para lá. A gente não sabe o que Daniel estava fazendo. A gente não sabe se Daniel teve licença dessa cerimônia, já que o rei Nabucodonosor sabia da condição de Daniel, sabia da fé de Daniel, e Daniel ele tinha um cargo mais alto do que os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel ele tinha um cargo maior. Foi Daniel que convidou os seus amigos para poder participar também ali do pessoal que tinha um cargo um pouco maior. Mas Daniel estava acima deles. Então, provavelmente, a gente não sabe, né, as teorias que dão é que Daniel foi liberado dessa cerimônia, ou que Daniel estivesse fazendo alguma viagem diplomática, representando a Babilônia em outro lugar, já que ele não aparece aqui na história de Daniel capítulo 3. E aí esse rei, ele manda fazer. Alguns estudiosos vão dizer que esse rei já quis fazer essa estátua imediatamente depois do sonho, né, que ele teve, aquele sonho esquisito que a gente falou no domingo passado, né, a cabeça de ouro e outros materiais, ferro e barro lá no pé. Então, as pessoas acreditam que Nabucodonosor, ele ficou assim, bom, já que um dia eu vou acabar mesmo, então eu vou mandar levantar agora uma estátua de ouro. Imagina, gente, 27 metros de altura só de ouro, né? Meu Deus, o cara estava querendo ostentar, ostentação. E aí o Nabucodonosor mandou levantar. Tem outros estudiosos, outras teorias que vão dizer que isso foi 20 anos depois, ou 19 anos depois daquele sonho. Porque Nabucodonosor ele foi conquistando, a Babilônia era um império. O que é um império? Eu domino, sem perguntar a quem. Cheguei, pronto, acabou, está dominado. Né? Então, trazendo para nós aqui do Rio de Janeiro, é o que acontece com o tráfico de drogas ou com a milícia. Então, ele vai invadindo, não vai pergunta para você, olha, você faz a votação aqui, o que você quer ir na tua rua, a milícia ou o tráfico de drogas? Eles não vão perguntar, gente, eles vão chegando, eles vão fazendo, daqui a pouco tu acorda, já tem barricada, eles não estão nem aí. Eles já vão dominando, isso é império. E aí vão colocando novas regras, e aí da gente, né, da gente fazer alguma coisa, né. Quem viu ontem no jornal, o menino foi pedir para baixar o som, os traficantes mataram o garoto. Então assim, lá em Niterói, então você vê que império, isso é império, você tem noção do que é a Babilônia. Então, você vê o Nabucodonosor, que era rei, todo poderoso, dominando e dominando, dominando. Dizem que ele quis fazer essa estátua para reconhecer a vitória que ele tinha sobre todas as nações daquele período. A Babilônia, né, para vocês viajarem mais aí na história, é como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Então, os Estados Unidos é todo poderoso, tem dinheiro para caramba, eles se acham demais mesmo, eles se acham, o povo se acha. Então, a Babilônia se achava. De onde você é? Da Babilônia. Então, já enchia o bocão, né, porque era da Babilônia, tinha estudo, tinha dinheiro, né, não eram da ralé. Então, eles que dominavam aquela situação. E aí o rei, ele é cheio de si. Ele se vangloriava por dominar o mundo naquele período, ele queria chamar toda a atenção, toda a honra e toda a glória para ele. Mas por que, pastor, que ele quis que as pessoas adorassem? Para quem adorava vários e vários deuses, adorar um ou outro a mais ou a menos não faz diferença nenhuma. Então eu posso adorar Baal, aí se chamar, mas esse aqui também tem poder, esse aqui é o Deus da água, esse aqui é o Deus do fogo, esse aqui é o Deus do vento, esse aqui é o Deus da montanha, esse aqui é o... que legal, então vou juntar aqui para a minha coleção. Só que para Ananias, Misael e Azarias, isso era um problema. Assim, dobrar ali naquela estátua, não vou dobrar não. A gente vai morrer junto, mas a gente fica lá, que não vai se dobrar. Então, Nabucodonosor, ele queria que praticamente o nome dele virasse uma religião. Isso não é muito esquisito para aquela época, porque os reis se achavam filhos, né, no caso aqui da Babilônia, filhos de Baal. Eles se achavam realmente que eles eram ordenados como reis ou como imperadores de uma vontade divina de acordo com a fé deles. Então, para aquele pessoal dali, até para os escravos e para os outros meninos que estavam dominados pela Babilônia, isso não era uma coisa diferente. Na terra deles também isso acontecia. Então, esse rei, ele queria toda a atenção para si. Mas, pastor, o que isso tem a ver comigo? A gente vai aprender aqui com Nabucodonosor um pouco. Tem a ver contigo, sim, algumas coisinhas. O que o mundo nos ensina hoje? O mundo nos ensina a ser cheio de vaidade. A gente é sempre conduzido a mergulhar na nossa própria carne. Alguns padrões e lemas como, seja o que você quer ser. Seja do jeito que você quiser. Você não precisa ser esposa desse jeito, você não precisa ser um esposo dessa maneira. Eu vi recentemente um relato de uma mulher que contraiu HIV e o namorado dela faleceu, e ela desesperada, e agora e tal, mas ela começou a estudar sobre isso, e ela tem ali o HIV, mas ela conseguiu viver a vida dela normalmente, tomando remédio e tal, e aí ela namorou novamente, ela contou a situação para esse rapaz,
ele falou assim, não tem problema, eles casaram, né, normalmente, tiveram filhos, né, os filhos não contraíram HIV, e aí algumas amigas dessa mulher que tinham HIV falou assim, mas se ele te trair com uma outra, né, você não vai ligar, né, porque ele está te fazendo um favor, né, quem é que casa com alguém com HIV? O mundo é assim. Você é deficiente, né? Então, se teu marido te trair com uma outra, teu marido está ali, teve um AVC, ele vai te perdoar se você pegar um outro. O mundo está desse jeito. E essa mulher nem crente estava dando um relato dela lá numa página do Facebook chamada Terapia. E eu estava ali ouvindo aquela história, eu falei assim, gente, que absurdo. E ela falou assim, não, meu marido não está me fazendo um favor, a gente se ama. E se ele me trair, ele está errado. Então, o mundo, ele quer te puxar para coisa assim, para você ir aceitando aos poucos. Então ele vai mostrando coisas da vaidade da nossa vida, os lemas, meu corpo, minhas regras, ninguém manda em mim. Não interessa, eu não estou a fim de viver em santidade, Deus nenhum vai mandar em mim, religião nenhuma vai me legislar, o mundo está desse jeito, eu sou meu próprio Deus, eu cuido de mim da minha maneira, do meu jeito, da maneira que eu quero, da maneira que eu achar melhor, você não tem nada a ver com isso. Então, se eu quiser sair assim, eu vou sair, se eu quiser fazer isso, eu vou fazer, se eu quiser aprontar com isso, eu vou aprontar, porque eu sou livre, pronto, acabou. Isso são pessoas cheias de si. Por mais que a gente não crie nenhuma estátua, você não sai por aí em Santa Teresa, você não vê um monte de estátua de alguém. Não, adorem o meu nome. Não, mas a estátua hoje, ela pode ser percebida através das redes sociais. A gente usa as redes sociais, aí quanto mais seguidores, mais famoso você fica. Aí fica aquela briga. E aí daqui a pouco, gente, quem aqui já está cansado? Você entra no YouTube, estou quase pagando já o YouTube Premium, porque eu não aguento mais. Tu entra no YouTube para ver um vídeo, para ver uma pregação, aí começa aquela galera do TikTok ficar dançando, quem é? Eu falei assim, gente, que saco, meu Deus, não aguento mais. Então aí não, eu preciso de mais seguidores no meu TikTok, eu preciso de mais seguidores nas minhas páginas, e aí você não está nem aí, se você é casado, se você não é casada, você usa o seu corpo mesmo para mostrar, não está nem aí. A gente fica até constrangido de vez em quando de ver algumas coisas. A gente não aguenta mais. As pessoas estão ali. Não, é pela fama, é pelo dinheiro, é por isso ou por aquilo. É minhas redes sociais. Dinheiro, fama, poder, ser notado. Você acha que isso é só fora da igreja? Dentro da igreja também tem. Quando você olha assim situações como até versículos que são postados na internet, ou frases de efeito que são usadas nas mensagens, e aí você vai na página daquele pastor e está aquela cara dele assim, ó. Aí né, tem que mostrar, aí aquele símbolo, aquela letra toda dourada, então o nome dele está ali em evidência. Vamos ter um grande evento com o apóstolo, não sei o que, não sei o que lá. Aí mostra o apóstolo lá com o paletó, e aí cheio de si, porque tem que provocar algo de diferente. Esses dias eu estava nas redes sociais, e eu vi um cara que estava ensinando as pessoas a ser um cara assim. Você que quer ser um pastor famoso, eu tenho aqui uma escola de avivamento. Eu falei assim, gente, o cara nem sabe o que é avivamento, já começa por aí. Então, você quer aprender a fazer isso? Aí mostra ele lá com paletó, um monte de gente caindo. Se inscreva aqui abaixo, não sei o que. Eu falei assim, gente, que horror. Eu perguntei, por que isso está aparecendo para mim? E aí eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Que coisa mais louca. Então assim, as pessoas estão assim, gente, até na igreja. O nome da pessoa tem que estar em evidência. O nome do ministério tem que estar em evidência. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa. Isso também acontece dentro de nós. A gente quer sempre elogio. Tem gente que é assim, a estátua dessa pessoa é elogio. Se ela não foi elogiada, já era, acabou. Ela se sente a pior pessoa do mundo. Ninguém mais elogiou meu bolo. Ninguém falou da minha roupa. Ninguém falou do meu cabelo. Ninguém falou da minha sobrancelha. Ninguém falou do meu sapato novo. Ninguém falou que agora eu estou mais magro. Mas quando é mais gordo alguém fala, ninguém quer, né? Então, a gente quer ser notado só quando está mais magro. Mas quando a gente está acima do peso, a pessoa fala assim, fulano, vamos fazer uma academiazinha. Nossa, que horror, não sei o quê. Mas a gente gosta de ser notado, a gente gosta de ser falado. Tem que comunicar o nosso nome. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que saber e entender o que eu estou nutrindo aqui. E o diabo, que é o príncipe desse século, ele quer que a gente tenha atitudes parecidas com a dele. O que o diabo quis fazer? Estar acima de Deus. Ele quis ser igual a Deus, todo-poderoso. E esse orgulho, essa inveja, esse sentimento cheio de si, e é isso que ele quer passar para todo mundo. É isso que ele coloca dentro do seu coração. Foi isso que ele fez com a Eva. Você não quer ser parecida com ele? Então você pode comer desse fruto, você vai saber de coisas que você nem imaginou, você vai ficar mais inteligente, garota, come isso aí logo, dá lá para o seu marido. O diabo ele vai te dando sugestões.
Ah, pastor, eu não sou assim não, é porque assim, eu não quero ser famoso, não quero ser não quero ser poderoso. Mas o diabo, gente, ele sabe da sua fraqueza, ele sabe daquilo que mexe contigo. Então ele vai usar a sua fraqueza para que você seja parecido com ele, para que você venha assim ensoberbecer, ficar lá em cima, querer ficar no topo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos. Mas quando a gente se converte, a gente percebe um novo estilo de vida. E o que Jesus nos ensina? Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 8, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha aí a diferença. Olha o sentimento que o mundo quer colocar, que era o sentimento que Nabucodonosor estava lá, ardendo dentro dele, e olha o que a gente precisa ter como sentimento. Tende em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de não se considerar superior, mas considerar que os outros sejam superiores. Até que ponto eu vou considerar que uma outra pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa que já me estressou no passado, mesmo que seja uma pessoa que já me estressa no presente, pastor, até que ponto eu vou considerar essa pessoa como superior a mim? Até que ponto eu vou considerar que as necessidades dela, eu também tenho que me preocupar? Até que ponto eu estou interessado em abrir mão da minha própria vida em relação à vida dos outros? E é isso que a gente aprende na célula, é isso que a gente aprende no discipulado, porque ali quando a gente está na célula, a gente está conversando, a gente escuta as histórias, a gente vai conversando um com o outro, e você vai percebendo que você não é o único necessitado ali não. E aí você começa a ter sentimento de Cristo Jesus, a mesma atitude de se humilhar, de descer o salto, de poder caminhar junto com aquele alguém, e considerar aquele alguém superior. Como assim, pastor, considerar alguém superior? Você é idiota agora, pastor? Vou deixar que as pessoas... Não é isso não, gente, não estou falando isso não. Jesus, quando ele chegava para as pessoas que os judeus consideravam assim, escória da sociedade, como a prostituta, ou os publicanos, ou os pecadores, os beberrões, eu não vejo Jesus chegando nessas pessoas desse jeito. O caldeirão do capiroto está te esperando. Não, Jesus não fazia isso. Ele chegava para aquela pessoa e com dignidade tratava aquela pessoa com dignidade. O mundo tratava com dignidade? Não, mas Jesus deu um nível de importância que aquela pessoa não tinha noção de que ela tinha para Deus. Então Jesus ele chega para ela com dignidade. Até mesmo com Nicodemos, que era um religioso importante, Jesus simplesmente abandona ali o seu sono, de madrugada, vai se encontrar com Nicodemos, ou seja, para eu parar o meu sono de madrugada e me encontrar com um cara... Vou me encontrar contigo de madrugada não. Tu está com vergonha de falar comigo, Nicodemo? Vamos se encontrar de manhã. É na praça. Vai se encontrar comigo na praça. Não. Jesus simplesmente atendeu. Pô, Jesus, quebra essa aí, pô. De madrugada, ninguém vai ver. Pô, você pode ir ali comigo. E aí Jesus simplesmente aceita. E vai lá conversar com ele de madrugada. Jesus trata as pessoas com dignidade. Então, mesmo que essa pessoa faça mal para você, seja como Jesus na vida dela. Chame ela pelo nome. Trate ela normalmente, mesmo quando ela não trata você bem. Ou seja, isso é ser superior. E aí a pessoa vai estar achando que você vai estar fazendo ela superior a você. E aí, de fato, está. Só que ela vai ficar constrangida, porque a pessoa ela só te taca coisa ruim. Ah, tu é feio. Ah, você é chato. As pessoas estão lá, vão jogando, vão jogando, vão jogando. Sabe o que você pega essas palavras que as pessoas vão jogando para você? De um filho, de um esposo, de uma esposa, de um parente ou de alguém, né, que trabalha com você. Você não devolve não, fica contigo. É igual guerra de travesseiro. Você pega o travesseiro, a almofada, dá em alguém. Aqui essa pessoa vai fazer, ela vai te devolver o travesseiro. A guerra nunca acaba. Agora, tacar o travesseiro em você, cheio de palavra ruim, cheio de coisa ruim que você não queria ouvir, segura o travesseiro para você. A guerra acaba, porque você não está devolvendo para ela aquilo. Então, falaram algo de você no trabalho, um vizinho teu comentou algo de você, cara, segura aquilo, não devolve. Considere ele superior, ele quer ter razão, deixa ele com razão, vai ficar constrangido depois. É isso que a gente aprende com a Bíblia, é assim que você vence guerra. É assim que a gente vai vencer, com o mesmo sentimento e a mesma atitude de Jesus. Jesus ele tinha motivo para se vangloriar, Filho de Deus, Todo-Poderoso,
saiu lá do céu para vir aqui à terra, mas ele decidiu ser servo, mesmo sabendo que passaria pela cruz. A gente pode até se humilhar um pouco, pastor, eu me humilho um pouco, mas muita gente se humilha hoje porque sabe que aquilo ali vai ter uma vantagem no final. É a mesma coisa que aconteceu lá, eu já falei isso aqui, quando eu morava em Braz de Pina, e aí eu morava dentro de uma comunidade, as ruas eram pequenininhas e chegou um carro aberto com um alto-falante da FM O Dia. E aí tinha um apresentador de rádio, aquele pessoal atrás do rádio. Gente, a gente que mora em comunidade entende, né? Você que não mora em comunidade só fica imaginando. É mais ou menos parecido com as novelas mesmo. Todo mundo atrás dos negócios lá. E aí ele tinha lá um liquidificador, uma batedeira para entregar. Aí ele falou assim, essa batedeira, dá para mim, cara, batedeira. Vai ser para a maior fofoqueira da rua. Aí todo mundo ficou quieto. Aí veio da esquina uma senhora, imagina, uma senhora de mais ou menos 60, 65 anos, né? E aí ela veio e nunca vi aquela mulher correndo na vida, nunca vi, ela só ficava na cadeira lá, ela ficava lá sentada, vendo os netos, e aí quando os meninos brincando de futebol, tacava a bola sem querer na casa, ela xingava todo mundo, e ela vem correndo, e aí veio, parece em câmera lenta, filme. E ela se humilhou, mas porque ela sabia que vai ter uma vantagem. Às vezes você se humilha, não é porque você quer ser parecido com Jesus, é que você sabe que vai ter uma vantagem. Algumas igrejas vão pregar isso também. Olha, faz um jejum, no final desse jejum, Deus vai te responder 7 vezes mais, porque você sabe que você vai ter uma vantagem, então você se humilha por causa da vantagem, não porque você está interessado em seguir Jesus. A nossa intuição, a nossa mente faz isso com a gente. O mundo nos ensina a ser assim. Olha, paga mico, depois você vai lá, vai no Big Brother, você vai ganhar dinheiro. Tem problema que você vai fazer lá não, né? Depois você vai ganhar dinheiro, o pessoal vai até esquecer o que tu já fez. No máximo que pode acontecer é você virar meme. Mas vai ter uma vantagem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá agora, Daniel capítulo 3, versículo 4 a 7. Diz assim, Daniel 3, do 4 ao 7. Então o arauto proclamou em alta voz, essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Então tinha uma punição para quem não se prostrasse diante da imagem. E aí eu quero falar uma coisa com vocês, Nabucodonosor gostava de matar a gente, não gostava? Não gostava. Quem lembra da mensagem do domingo passado? Quem não revelar o meu sonho, vou matar. E ainda falou, todos os sábios vão morrer, porque vocês não estão querendo ganhar tempo. Eu vou matar tudinho, estou nem aí. E aí, ele não mata, por quê? Porque Daniel entra em cena, Daniel ora, fala com Deus, Daniel chega lá e revela o sonho para o rei. Mas você sabia que Nabucodonosor já tinha mandado queimar vivo algumas pessoas da Bíblia? Sabia não? Em Jeremias capítulo 29, no versículo 21 e 22, eu não vou ler aqui, mas vocês podem anotar, Jeremias 29, 21 e 22, vai dizer que Nabucodonosor mandou queimar vivo 2 falsos profetas. Aí tem gente que vai falar assim, pastor era falso profeta, então pode matar. Cuidado, gente. Então, vai lá, Zedequias, que parece com o nome de um rei, mas não é o rei, e Acabe, que não é o rei Acabe. Então, esses 2 falsos profetas, chamados Zedequias e Acabe, eles eram falsos profetas, profetas adúlteros, que também foram deportados para a Babilônia. Eles fizeram alguma coisa lá com Nabucodonosor, que Nabucodonosor não gostou, e jogou eles na fornalha também. E eles foram queimados vivos. Então não confunda esse Zedequias com o rei Zedequias. O rei Zedequias também sofreu um pouquinho na mão de Nabucodonosor. Ele teve os olhos furados e ele ficou preso pelo resto da sua vida, sem os olhos. E o rei Acabe, né, é de outra história, e ele morreu flechado numa guerra. Então, não confunda aí os personagens bíblicos, tá? Então, esses Zedequias e Acabe eram profetas, e eram falsos profetas, que estavam ali já na Babilônia. Então, olha só como Nabucodonosor era. Não tinha pena, não. Manda matar, manda queimar, não estou nem aí.
Então a gente está diante de um rei que colocava medo, pavor e terror em todo mundo. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque a sociedade de hoje também coloca medo, pavor e terror se você não obedecer o que eles estão falando. A sociedade também bota medo, pavor e terror se você não concordar com as atrocidades que eles andam pregando por aí. A sociedade ela também vai colocar medo, pavor e terror se você discordar de alguma coisa. Você pode até ser respeitoso, mas se você discordar de algo, ei, tu tá andando com aquele cara, já descobri, tu é um que segue aquele político, e não sei o quê. A sociedade está cheia de coisa para te taxar. Você não pode discordar de nada, tu discorda de uma vírgula, as pessoas já te crucificam, já te põem na fornalha. Essa é a sociedade que a gente está hoje. Mas, pastor, como então eu vou proceder diante dessas situações? Não sejam desrespeitosos. A palavra de Deus ela vai falar em Mateus capítulo 5, né, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Opa, já vou colocar ali. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha, presta atenção, vocês que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados sois vós, quando vocês forem injuriados, forem perseguidos, e mentindo, dizendo todo mal contra vocês. Então assim, a gente tem que separar aqui uma situação. Desde os meus 18, 19 anos, eu vou falar um negócio aqui que pode escandalizar alguém. Eu sempre falava, eu não gosto de crente. Sempre falava isso. As pessoas não entendiam nada. As pessoas que eu trabalhava falavam, Daniel, mas tu não é crente? Eu falei assim, mas eu não gosto de crente, porque crente é chato. Porque tem uns crentes que são chatos. Tem uns crentes que eles vão achar, nossa, eu estou sendo perseguido. Aí tu vai perguntar, como que você é no trabalho? A pessoa é chata, perturbada, tóxica, entendeu? Ela fala que todo mundo vai para o inferno. É, pastor, mas é verdade. Mas você fala assim, toda a verdade, assim, de cara? Cadê o... Então, quer falar do evangelho todo? Então, por que você não apresenta o plano da salvação de uma vez só? Mas você faz isso por quê? Você gosta de julgar, você gosta de culpar, você gosta de julgar peso. A pessoa se descrente, bota um biblião, mas está sempre julgando o outro, está sempre falando mal. Eu lembro que, muito tempo atrás, ali tinha um Detran, ali na Central do Brasil, embaixo, né, poupa tempo, e aí a mulher atendendo as pessoas hiper mal, sabe o que é hiper mal? A pessoa chegava lá, nem olhava para a cara, não tem isso aqui hoje não, e não sei o quê, e não sei o que lá, todo mundo ficava assim, meu Deus, o que é isso? Aí quando chegou minha vez, né, eu tinha que esperar ela, espera aí! Aí eu fiquei lá esperando, aí daqui a pouco ela começou a cantar baixinho lá, mexendo nas coisas, eu quero ser o oposto do que o mundo é. Eu falei, o quê? Ela quer ser o oposto do que o mundo é? Tem certeza? Eu falei assim, gente, é por isso que... Aí tem esse crente que fala, estou sendo perseguido no trabalho, meu patrão não gosta de mim. Chega atrasado, faz o trabalho todo errado, está dizendo que está perseguido. Você é a pessoa mais chata do seu trabalho, a pessoa mais chata da sua família. Nas festas que você vai. Ah, eu não vou nessa festa, vai ter churrasco, vai ter pagode, eu não vou. Essas coisas do inferno, Deus vai tacar um raio. Gente, a pessoa é perturbada. Então, está vendo esses crentes? Não seja. Não seja esse crente. Porque aqui está dizendo, bem-aventurados os que são perseguidos, mas que mentindo sobre vós, é você ser uma pessoa legal, aí estão mentindo, estão caluniando você, aí é diferente. Então seja respeitoso. Você quer falar mesmo que a pessoa vai para o inferno? Mas, então, crie oportunidades. Eu li um livro ontem maravilhoso, que eu já devia ter lido há muito tempo, né? Mas eu sou um pastor meio desobediente, né? Pastor Marcelo já pediu para eu ler esse livro há muito tempo, e aí eu fui ler ontem, Fator Barnabé. Então eu fui ler o Fator Barnabé e falei, gente, que irado, meu Deus, que maravilha. A técnica lá do pastor Ebi Huber, ele estava numa festa, e ele percebeu que às vezes no casamento, 15 anos, festa de aniversário, os crentes sempre ficavam de um lado, e os parentes que não eram crentes ficavam do outro. Aí ele falou assim, gente, eu também faço isso, tem alguma coisa estranha, agora eu vou me misturar. Aí ele ia para as festas, e ia lá para o meio do pessoal do mundo, sentava e ria também. E teve um evento lá, que ele sabia que ia um dentista, e esse dentista, doutor Paulo, a esposa dele já era convertida da igreja desse pastor. E ele falou assim, eu vou agora aplicar o Fator Barnabé com esse pastor Paulo, com o doutor Paulo. E aí ele chega lá, senta com o doutor, e era evento da família dele. Veio tia dos Estados Unidos e tudo lá para a festa, mas ele estava interessado em quê? Em conversar, abraçar o doutor Paulo, que não era crente ainda. Ele senta com o doutor Paulo durante toda a festa. Ele estuda coisa de dentista para fazer pergunta, para criar assunto. E ele vai criando assunto, e eles conversam, e eles brincam, ficam a festa inteira ali conversando. E aí teve um outro evento, que esse pastor foi, e quando ele olha para esse evento, o doutor Paulo estava lá também. O doutor Paulo chega para ele com um olhar cheio de ternura, cheio de amor, cheio de carinho, aperta a mão e diz,
Como você vai, meu amigo e meu pastor? Oh, já tem uma coisa diferente. E aí, mais uma vez, o pastor está ali junto com o doutor Paulo. E daqui a pouco o doutor Paulo vai para a igreja, se converte, vira líder de célula, supervisor de célula. E hoje, quando as pessoas perguntam para ele, ele fala: quem é você? O doutor Paulo do Fator Barnabé. Porque alguém se interessou por mim. Então, seja você essa pessoa que se interesse pelos outros. Às vezes a outra pessoa é enjoada, perturbada mesmo, ela é tóxica. Mas seja você, tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Esteja ali de forma respeitosa com essa pessoa. Escute essa pessoa, converse com essa pessoa. Porque a nossa guerra não é contra essas pessoas. A nossa guerra não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso marido, não é contra a nossa esposa, não é contra os nossos filhos. A nossa guerra é contra principados e potestades. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que identificar o inimigo certo. Às vezes a gente está ali falando mal de alguém, não sei o quê, mas o inimigo é errado, não é aquela pessoa. E sim, o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E a fornalha, ele é preparada para nós, né? Nós que somos ridicularizados, perseguidos. Tem uma fornalha aí que é você ser condenado pela sociedade, mas não se deixe levar. Vamos ler agora Daniel, capítulo 3, do 8 ao 12. Olha o que está escrito lá. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. É engraçado, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com os ingratos. Porque na época de revelar o sonho, quem foi que livrou todo mundo de morrer? Daniel e seus amigos. Aí agora que eles não se prostraram, o que eles foram fazer? Foram fazer fofoca. É inveja, gente. É intriga da oposição. Porque eles tinham ali um cargo alto. E o próprio rei Nabucodonosor nomeou eles para governar e administrar aquela província. Os caldeus, eles esqueceram do favor de Daniel e seus amigos. Eles foram ingratos porque são pessoas que gostam de pegar fogo, ver o circo pegar fogo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Cuidado. Ou você é a pessoa que está sendo perseguida e injuriada, ou você é a pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. Então, quem você é? Faz essa pergunta para você. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu gosto de colocar alguns temperinhos diferentes para ver todo mundo ali estressado. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de criar situações. Está tudo tranquilo, mas eu crio uma situação que fica insuportável de ficar no mesmo ambiente que você. Então, preste atenção. Pô, pastor, realmente eu tenho sido assim. É que tem gente que nem chá de Simancol tem, né? Então, se você não tem chá de Simancol, pede ajuda para o Espírito Santo para te revelar. Porque se a gente ficar perguntando também para a gente e a gente responder, a gente se acha muito também. Eu não sou tão assim não, pastor. Então, pergunta para o Espírito Santo que ele fala mesmo. Tu é sim, pronto, acabou. Você é. Então, você tem que aprender a não ser. Então, pergunta para o Espírito Santo, deixa ele te revelar. Agora, se você é do outro lado das pessoas que são perseguidas, cuidado com os assuntos que as pessoas vão levando a você. As pessoas te chamam no canto, começa a conversar, fala mal de um, desconfie. Muito tapinha nas costas, muito elogio, desconfie. Comece a filtrar os assuntos, tá? Não deixe que determinados comentários façam com que você perca a razão. Então, assim, vai desconfiando mesmo. Eu não gosto muito de elogio, não, assim. Óbvio, tem pessoas aqui na igreja que vão falar: nossa, pastor, a palavra hoje foi uma benção. Isso é normal. Eu também faço isso, né? Quando o André pregando, o pastor Marcelo pregando, pô, foi uma benção, sai daqui mudado, transformado. É normal. Mas aquela pessoa que fica demais: pastor, estou junto contigo, pastor, ó, não abra mão do senhor, não sei o quê. Eu já fico com o pé atrás. Falei: opa, calma aí, não é assim. Eu aprendo isso, meu pai me ensinou isso. Assim que eu fui ordenado ao ministério pastoral, o pastor João Falcão Sobrinho me entregou um livro, né? Agora eu sou pastor, e aí lá nas dicas lá que ele dá também, ele também fala para a gente tomar cuidado, se muito tapinha nas costas, uma pessoa só vai com você para falar de determinado assunto, para ouvir a tua resposta, ela vai pegar a tua resposta e vai enrolar a tua resposta toda e vai colocar toda errada para ouvir do outro. Cuidado, gente. Peça discernimento espiritual, Senhor, me dá discernimento espiritual. Identifica, Senhor, para mim, quem é que está jogando assuntos de leve trás. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, que eu não seja mais escravo dessa cobra peçonhenta. Então, seja assim, preste atenção, vai filtrando aí os assuntos.
E o que Jesus nos ensina aqui nessa situação, tá? Mesmo perseguido por religiosos, Jesus nunca perdeu a razão. E eu vejo aqui, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, eles não discutiram ali com os caras, não. Ah, é, né? A gente te livra lá na época do sonho, mas agora vocês estão querendo ver a gente na fornalha. Não vejo isso, não. Eles não fizeram isso. Então, o que Jesus também faz? Mesmo sendo perseguido, a galera denunciando, Jesus simplesmente nunca perde a razão. Por que Jesus nunca perde a razão? Porque Jesus estava ocupado com a missão dele. A minha missão, a missão que Deus me deu, é mais importante do que ficar ouvindo o comentário dos outros. Ocupe-se com a missão que Deus te deu. Qual a missão que Deus nos deu? De fazer discípulo. Então, ocupe-se nessa missão. Qual a missão que Deus te deu? De você amar o próximo como a ti mesmo. Ocupe-se nessa missão. E você, quando ocupa com essa missão de amar aos outros, mesmo que as outras pessoas sejam tão ruins, tão tóxicas, tão estressadas, tão perplexas, tão confusas, mas pelo fato de você estar ocupado em amar os outros, você sabe como chegar e você sabe como sair em determinada situação. Jesus amava todo mundo, mas tinha momentos que ele chegava, os judeus ali, os fariseus, os saduceus, já bolavam planos para, às vezes, apedrejar Jesus. O que Jesus fazia? Opa, que negócio está difícil para mim, não é agora que eu vou morrer não. Se enfiava no meio da multidão e saía. Jesus sabia sair da situação, porque ele não queria perder a razão. Então vai ter momentos, vai ter assuntos que você, olha, dá licença aqui rapidinho, você sai, para você não perder a razão. Às vezes a pessoa está querendo discutir com você, você já sentiu, e aí você está vendo um monte de palavra na sua cabeça. Eu também tenho que falar isso. Eu sei disso também. Eu vou agora que eu vou abrir a boca, é agora. Ninguém me segura. Não, segura. Não perca a razão. Vai ter momentos que você vai ter que sair. Vai ter momentos que você vai precisar enfrentar. Mas você vai enfrentar isso da maneira que Jesus enfrentava. Simplesmente ocupado com a missão que Deus te deu. Quando você se ocupa em amar pessoas, e aí, qual é o resultado disso? Você passa a ouvir as pessoas mais. E aí você fica assim, poxa, essa pessoa é tão estranha, eu vou conhecer um pouco dessa história. Olha, como que é a história do fulano? Ih, irmão, tu não sabe, irmão, olha, fulano nasceu, a mãe abandonou, foi criado pela vizinha, não sei o quê, olha, tanta coisa que aconteceu, pai preso, não sei o quê, aí tu já fica, meu Deus, por isso que a pessoa é assim. Escute as histórias. Nossa, mas aquela mulher rixosa, aquela mulher não sei o quê. Pô, vamos conversar, irmã, vamos lá em casa tomar um café. Aí essa irmã chega lá na tua casa, amada, eu apanho do meu marido, não sei o quê. Aí você fica, agora eu estou entendendo. Porque você está ocupado em amar as pessoas. Então você vê o além, você não só vê aquela capa do estressado, da pessoa confusa, você não só vê aquela capa daquela pessoa violenta, mas você enxerga o além. Deus nos dá essa visão. Por estar ocupados em amar, a gente fica interessado em saber daquela história. E a gente começa a refletir mais sobre aquilo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Enquanto você estiver ocupado em amar pessoas, você aprenderá a lidar com pessoas problemáticas. Jesus, ele tinha sabedoria para falar com essas pessoas. E agora, para a gente já ir para o final, vamos ver aí Daniel capítulo 3, do 13 ao 23. Olha o que aconteceu. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha só, gente. Que desafio, hein? Que duelo. Quem é esse Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? O mundo aqui, né, Nabucodonosor está dando o quê? A segunda chance. Vamos ter certeza se realmente é isso que eu ouvi de vocês. Né? Vocês têm aqui a oportunidade de se retratar. Mas aqueles homens permaneceram fiéis diante do terror. E é isso que eu aprendo assim, eu quero ter uma fé assim. O mundo está te pressionando, a sua vida financeira te pressionando, seu casamento pressionando, seus filhos pressionando, o trabalho pressionando, mas eu estou de pé. Estão dizendo que se eu continuar assim, eu vou embora. Teve uma situação de uma pessoa que começou a acompanhar os cultos de quarta-feira, Sandra conhece, né? Começou a assistir os cultos de quarta-feira, era de uma outra religião, se converteu assistindo os cultos online da nossa igreja,
E aí, começou a ter perseguição dentro de casa. Se você continuar assistindo esses cultos, se você continuar lendo essa Bíblia, eu vou embora de casa. Vou abandonar você. Já era, acabou. Aí, pressão, porque a pessoa se converteu. A pessoa quebrou as estátuas lá. Quebrou tudinho. E aí a gente fica assim, é melhor eu ter uma política aqui, né, diplomacia. Gente, tem momentos que ou é sim ou é não. Você não pode ficar no meio. A gente tem que ser fiel, pronto, acabou. Então, se eu falo que essa semana, mesmo que eu tenha má notícia, eu vou continuar firme no Senhor, é porque eu tenho que continuar firme. Eu disse que eu vou continuar firme, então eu vou continuar firme. É um compromisso que você fez com Deus. E aí, olha aí a história do que acontece, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego não responderam ao rei, dizendo: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará de suas mãos. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha isso aí. O nosso Deus tem poder para livrar, mas se ele não livrar, eu também não vou me prostrar. Eu vou morrer, mas eu vou morrer fiel. É isso que tem que estar na minha cabeça. Entre o pecado e continuar com Deus, eu vou continuar com Deus. Entre viver uma vida na carne e uma vida no Espírito, eu vou viver a vida no Espírito, mesmo que aquilo ali tenha algumas consequências físicas para esse tempo agora que a gente tem vivido. Eu vou permanecer fiel. Deus fazendo ou não, Deus operando milagre ou não, Deus curando ou Deus levando, Deus fazendo ou não fazendo, Deus falando ou em silêncio, eu vou permanecer de pé. Não vou me dobrar diante do Senhor nenhum, de rei nenhum, não vou me prostrar diante de circunstância nenhuma, não vou me prostrar diante de pressão nenhuma, porque o meu coração está firme no Senhor. Olha que fé, eu quero essa fé. De tal, vai ser atirado, não estou nem aí, pode me atirar, não estou nem aí para vocês, porque a minha fé está firmada. E aí aqueles homens não desistiram de sua fé, e eles acabam sendo jogados ali, vou encurtar aqui a história, eles entram, irmãos, amarrados, e depois dessa resposta, Nabucodonosor ele fica com tanta raiva, ele fica mais com tanta raiva, que ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. A fornalha provavelmente era um lugar realmente onde eles faziam isso, era um espetáculo para Nabucodonosor botar a gente no fogo, né? Vocês já viram aqui. Então era um lugar, era a diversão do povo. O povo não fica animado quando vê reality show, né? A novela, final de novela, para tudo. Então você imagina, vai ter fornalha hoje, pega a pipoca, vai ter fornalha. O pessoal era assim, desse jeito. Não tinha muita coisa naquela época. Então já estava lotado de gente para ver o espetáculo. Mas eles esqueceram de convidar e Jesus foi participar do espetáculo também. E aí eles olhando lá, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais, eles entraram amarrados, os soldados que levaram eles até lá, morreu na porta da fornalha, do calor que estava tendo ali, da fumaça que estava saindo, e quando eles entram ali dentro, eles simplesmente começam a dançar, a caminhar de forma livre, e aí Nabucodonosor não entende nada, não mandei só 3, eles não estavam amarrados. Quem é esse quarto que parece filho dos deuses, de acordo com a fé de Nabucodonosor na Babilônia? Então parecia algo espiritual. Para nós, né, eu entendo e eu creio nisso, que ali era a manifestação do próprio Senhor Jesus, ali. Porque às vezes no Velho Testamento, quando fala o anjo do Senhor esteve ali, o anjo do Senhor esteve com Abraão, né, ali do lado, e Abraão viu ali aquela coisa acontecendo com Sodoma e Gomorra. Então, quando às vezes no Velho Testamento aparece anjo do Senhor, mas esse anjo recebe adoração, então provavelmente é uma manifestação especial de Jesus Cristo naquele episódio. Então eu acredito que aqui, né, o quarto homem da fornalha é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo nosso Senhor. Estava lá dentro da fornalha. E aí isso me conforta e vai te confortar também, porque o Senhor Jesus prometeu, lá em Mateus capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias de suas vidas até a consumação dos séculos. Fique de pé no seu lugar. Senhor, estou pronto para entrar numa fornalha. O que Jesus está dizendo? Vou contigo. Senhor, minha semana está complicada. O que o Senhor está dizendo? Estou contigo. Senhor, a minha vida está uma bagunça. Minha vida financeira precisa de ajuda. O que Deus está dizendo? Eu estou contigo. Senhor, a minha casa está passando por problemas. Jesus está dizendo, eu estou contigo.
Então, feche seus olhos aí nesse momento, comece a orar, comece a falar com Deus. Deus, isso está me incomodando. Senhor, eu estou me sentindo pressionado. Senhor, olha, essa semana eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, eu não sei como eu tenho que proceder. Senhor, isso está me deixando meio fora de si, eu estou ficando choroso, eu estou ficando angustiado. Deixa Deus te confortar nesse momento. Oh Deus, nós te agradecemos e te louvamos, porque sabemos que o quarto homem da fornalha, o Filho do Deus Altíssimo, está conosco. Oh Deus, nós temos essa certeza, a Tua palavra nos dá essa garantia, por isso nós estamos de pé e não queremos nos prostrar diante de nenhuma situação, não queremos nos prostrar diante de nenhuma circunstância, mas nós queremos estar de pé, mesmo diante das más notícias, não seremos abalados. Oh Senhor, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, dá o refrigério que a gente precisa, o descanso que a gente precisa também, que a gente seja firme também, Senhor, na nossa fé. Ó Deus, e que as pessoas, quando olharem para a gente, elas possam ver Jesus Cristo através de nós. Senhor, nos ajuda, por favor, Senhor, nós te suplicamos, para que a gente não venha cair em discussões vãs, para que a gente não venha perder a nossa razão diante daqueles que estão no mundo, mas que nós possamos ser exemplo, mesmo às vezes, ó Deus, passando por dificuldades, mas crendo que o Senhor está conosco. Nós queremos essa fé que esses homens tiveram, dizendo, se Deus livrar, ou se Deus não livrar, nós não vamos nos prostrar diante dessa situação. Não sabemos, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem para essa semana, não imaginamos, não temos noção daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, daquilo que o Senhor tem permitido para nós, para cada um viver aqui, mas nós temos essa certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor operando milagre ou não, o Senhor fazendo ou não, nós vamos ficar de pé. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Ó Deus, e ali Nabucodonosor passou a reconhecer o Deus Altíssimo. Ó Deus, que as pessoas ao verem o nosso testemunho, as pessoas ao verem a nossa fé, as pessoas ao verem a nossa firmeza, elas possam também glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, e em Teu nome oramos, amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todos que estão assistindo esse culto, desde agora e para sempre, amém e amém. Deus te abençoe.